Você sabia que 36% é a média de rotatividade, também conhecido como turnover no Brasil? Isso quer dizer que 1/3 das pessoas mudam a cada ano na sua empresa ou talvez no seu ambiente de trabalho. E isso tem consequências muito sérias para qualquer organização. Meu nome é Rangel Lima e eu ajudo líderes a superar a falta de engajamento e a baixa produtividade da equipe. E se você tem esse problema na empresa, fica comigo, quero aprofundar esse assunto aqui para que a gente possa entender quais são as causas, quais são as consequências e o que você pode talvez fazer ou até mesmo contribuir na sua equipe para reduzir esses índices. Vamos começar a falar sobre as consequências da rotatividade nas empresas. Quando tem muita rotatividade, isso afeta a cultura da organização, porque como que você vai desenvolver uma cultura que a cultura tem a ver com ensinar, desenvolver, aprofundar algumas habilidades, conhecimentos e informações, se todo ano 1/3 está mudando. Então você tem que estar num processo de educação permanente, porque se todo ano está trocando as pessoas, você nunca pode parar de estar desenvolvendo as pessoas. Só que a maioria das pessoas não tem um braço educacional, não investe em educação. Além disso, a gente sabe que a maioria das empresas não tem líderes qualificados para poder estar formando essas pessoas. E a maior parte das empresas, 60% das empresas, não tem um RH realmente efetivo que desenvolve as pessoas. Fica apenas fazendo o essencial, que é folha de pagamento, aquela parte mais burocrática, e não foca realmente em desenvolver as pessoas e criar as condições necessárias para que haja um aumento de engajamento e uma retenção de talentos, que eu vou falar um pouquinho à frente sobre o que é isso. Então, essas consequências, vão afetar diretamente a cultura de uma empresa. E a gente sabe que uma empresa que cresce, que se desenvolve, tem que ter uma cultura forte. A gente vê no mundo e no Brasil, inclusive, as melhores empresas para trabalhar. E as melhores empresas investem numa cultura sólida. Então, a taxa de rotatividade nessas empresas é muito menor. Então, as empresas que não trabalharem com esse propósito de educar as pessoas, criar uma condição melhor de trabalho, um ambiente bacana, entre outras situações, vão acabar perdendo e tendo esse prejuízo no dia a dia. Por quê? Porque quando um funcionário sai, isso gera um custo para a empresa. E na contratação tem um outro custo. Então, se entra e sai de pessoas constantemente, precisa de pessoas para fazer esse trabalho, que pode ser um consultor, que pode ser o próprio RH, às vezes é agência de emprego. Então, isso claro que movimenta a economia. Mas pensando do ponto de vista da empresa, é péssimo, porque é um custo muito grande, sem falar que você vai ter que estar toda hora treinando alguém. Então, quando a pessoa está aprendendo, está ficando boa, ela sai, volta outra, assim por diante. Inclusive, os próprios líderes ou pessoas que trabalham na empresa vão se cansando disso. Eu escuto com frequência dizendo assim: Rangel, eu não aguento mais treinar a pessoa, porque tu treina, a pessoa fica boa, ela sai e vem outra. Então, eu estou cansando disso. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, os líderes, vão tendo menos paciência de fazer esse trabalho. Mas, infelizmente, são ossos do ofício. Se você tem uma equipe que tem uma rotatividade alta, você tem que pensar quais são as causas disso, E as causas principais estão na falta de valorização e reconhecimento. E quando eu falo de falta de valorização e reconhecimento, estou falando de falta de valorização financeira e também de reconhecimento verbal. Seja através de um feedback, você diz assim: olha, você fez um bom trabalho, parabéns, continue assim, você é importante para a empresa, obrigado pela sua dedicação. Então, coisas simples como dar um tapinha nas costas, que é um incentivo verbal, mas também pagar muito bem. Porque se a empresa paga abaixo do mercado, ela já vai começar talvez a perder pessoas, porque as empresas estão se articulando cada vez mais para criar um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo. Por exemplo, pagando melhor, acima da média nacional, dando condições mínimas de trabalho, um ambiente adequado, pessoas legais, líderes preparados, porque essa também é uma outra queixa muito importante, Quando a gente vai avaliar assim, quais são os fatores que mais geram as pessoas saírem da empresa, está relacionado a esse ponto: falta de reconhecimento, falta de valorização, mas um ponto muito forte é o meu relacionamento com o meu superior imediato. É como que o meu líder me trata. Eu vejo muito isso acontecer no dia a dia. Às vezes o dono, o líder é uma boa pessoa, mas ele bota ali como coordenador, um responsável pelo grupo, uma pessoa pouco qualificada. Só porque ela é engajada, só porque ela é comprometida, não quer dizer. Essa pessoa vai lá e bota os pés pelas mãos, como se diz, Ela começa talvez a subir para a cabeça, não tem maturidade emocional,
não sabe como falar com as pessoas, não sabe como cobrar. Daqui a pouco ele também tem uma pressão de cima, chega lá e mete essa pressão nas pessoas e as pessoas vão ficar ressentidas e vão sair da empresa. Então, uma das coisas que mais acontece, que gera rotatividade e o turnover, é muitas vezes uma liderança pouco qualificada ou sem experiência para poder liderar outras pessoas. Essas características é o mínimo que se espera de um profissional. Mas para ser um líder, um coordenador, um supervisor, precisa muito mais. Tem que ter as soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, como saber se comunicar, saber ouvir, ter empatia, saber negociar, ter inteligência emocional, ser uma pessoa mais articulada, jogo de cintura, porque as pessoas são muito sensíveis. A gente gerencia processo e lidera pessoas. Então as pessoas têm que ser tratadas com respeito. Se fala tanto hoje em dia em humanização nas empresas, liderança humanizada, mas o que a gente menos vê no dia a dia é isso. É bem pelo contrário. A gente vê uma outra condição acontecendo, que é um ambiente de trabalho cada vez mais tóxico, onde os líderes tratam mal os funcionários, não têm um relacionamento próximo, não validam as pessoas, não dão feedback, não tratam como deveriam ser tratados minimamente com respeito. Então é isso que gera muitas vezes o afastamento. Nós vivemos no Brasil um movimento chamado a Grande Resignação. Isso quer dizer que 500 mil de pessoas todos os meses saem das empresas sem ter nenhuma perspectiva de trabalho. Ou seja, simplesmente elas abandonam o trabalho, saem porque elas não querem ficar trabalhando um ambiente que é hostil, que não atende às suas necessidades. Elas ficam sem trabalhar e vão buscar uma empresa que atenda um pouco essas necessidades. Assim como o cliente está cada vez mais sendo paparicado pelas empresas, a gente também tem que pensar que um funcionário é um cliente interno. Então tem que entender que esse cliente interno é o que faz a empresa ser o que ela é. Porque uma empresa é feita de pessoas, então por isso nós temos que investir nas pessoas. E não é só um discurso vazio, tem que ter ações, práticas efetivas, que todo mundo perceba isso. Então pagar um bom salário, validar, dar feedback, criar um ambiente harmonioso, um ambiente inclusivo, onde a diversidade está presente, isso é o mínimo que se espera de qualquer organização. Lembra que antigamente a gente falava que os produtos têm que ter qualidade, etc e tal? Hoje, se uma empresa não tiver produtos de qualidade, ela não deve nem se apresentar no mercado, ela não vai nem ter cliente nenhum, porque isso é o mínimo que se espera. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, quando você tem uma empresa, você tem que pensar que uma empresa é feita de pessoas. Então você tem que investir sim no desenvolvimento das pessoas, elas têm que ter aquela sensação que elas estão crescendo, que elas estão evoluindo profissionalmente. Investir em educação dos teus líderes, educação das pessoas, dar apoio, dar incentivo, dar feedback, criar condições mínimas de trabalho, todos os recursos necessários para que ela possa fazer um trabalho com excelência e com qualidade. E também tem que ter esse acompanhamento direto para saber se a pessoa está performando, se não está performando, se está precisando de algum treinamento, alguma capacitação. E reforço, muitas vezes a gente sabe que tem profissionais que não estão qualificados. Aí você tem que talvez treinar, desenvolver, ajustar. Isso é um assunto para outro vídeo que eu já falei em outros momentos aqui, né? Então tem horas que você também tem que liberar o funcionário para o mercado. Ou seja, não dá para ter pessoas pouco comprometidas, pouco engajadas, que não querem nada com nada. Se você encontrar essas pessoas, você tem que afastar rapidamente, porque senão ela vai comprometer a motivação e o ambiente de trabalho, que vai afetar também a produtividade em outras situações no dia a dia, inclusive levar à perda de clientes. Então, quando a gente fala em turnover, rotatividade, essa condição não é exclusiva a uma ou outra empresa. Cada vez mais eu ouço de empresários dizendo: Rangel, a nossa empresa está tendo muita rotatividade, é muito entra e sai, fica difícil até de poder criar uma coesão na equipe. Eu não sei mais o que fazer, que é um entra e sai muito grande, que eles não conseguem nem desenvolver projetos, pessoas, porque ficam toda hora ali meio que apagando incêndio, né? Então, o que acontece? Aqui tem um outro erro, que é um grande problema, é que esses empresários não sabem muitas vezes nem o que fazer para resolver o problema. Na verdade, 80% das empresas no Brasil e também até no mundo não têm estratégias de como lidar com essa situação. Nós precisamos investir nas lideranças, precisamos criar um ambiente mais harmonioso, mais saudável. E aí tem um outro erro.
Muitas empresas querem se tornar uma startup. Uma startup é uma empresa nova economia. Ela é mais enxuta, ela é mais compacta, ela tem uma mente mais aberta. Então ali é mais fácil você mudar, corrigir. Então por isso que o turnover, a rotatividade, é um tema muito falado, muito debatido e causa muita dor de cabeça para líderes, empresários, departamentos de gestão de pessoas e assim por diante. Então qual que é a solução para isso? Criar um ambiente mais saudável, investir nas pessoas, reconhecer, validar e principalmente desenvolver as lideranças, porque a gente sabe por estudos no Brasil e no mundo que 70% das lideranças têm dificuldade em liderar os seus times, ou seja, faltam habilidades básicas como, por exemplo, inteligência emocional, saber se comunicar, saber se relacionar, viram geralmente os chefes do dia a dia. E hoje ninguém quer um chefe autoritário, aquela relação top-down, de cima para baixo, eu falo, você obedece, não funciona mais. E as empresas que não souberem se adaptar a esse novo cenário, esse novo momento, vão ter cada vez mais dificuldade, vão ver os seus índices de turnover aumentando cada vez mais. E as empresas que têm um índice baixo de turnover entenderam já que precisam investir nas pessoas, investir na diversidade, porque isso gera aumento de engajamento, aumento de produtividade, um ambiente mais rico, mais próspero e a empresa cresce cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu curtir, se inscreva nesse canal para poder receber mais conteúdos como esse. E para fechar, eu quero deixar uma frase aqui para você ter isso no seu dia a dia, que é: o sucesso das empresas depende do sucesso das pessoas. Nenhuma empresa vai crescer, nenhuma empresa vai prosperar sem pessoas. Então, o sucesso das empresas está nas pessoas. Então, invista nas pessoas. Não negligencie isso, porque senão as taxas de rotatividade irão aumentar cada vez mais e você não quer isso. Então, faça o contrário, ok?